Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Voltamos. Itaenga FM, a voz do campo e da cidade, pela Itaenga FM. Hoje, como eu falei, vamos ter aqui uma conversa franca, uma conversa aberta com o vereador, o Eliel da Guarda, que sempre vem comparecendo no programa Itaenga Notícias. E, vereador, vamos já falando aqui dessas questões que o senhor já veio apresentando naquela Casa Legislativa. Ontem tivemos mais uma reunião e ontem, inclusive, o próprio vereador Eliel da Guarda, ele que apresentou na sessão passada, não foi nessa agora, mas ele continuou ali batendo nessa tecla firme sobre que a prefeitura tem que fazer a aquisição, tem que comprar de fato aí essa questão do ecocardiograma. Fala um pouquinho sobre esse requerimento que muitos ouviram o senhor falar, mas também um tanto não ouviu. Mas que importância realmente tem esse requerimento? É realmente necessário comprar esse ecocardiograma? Por que é tão necessário assim para a população? Bom dia, Júlio. Boa tarde. Aliás, boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Rádio Itaenga FM. A todos que estão nos ouvindo, uma boa tarde. Eu volto a afirmar a necessidade deste aparelho. É uma necessidade muito grande que tem hoje o nosso município. Quando se trata de um aparelho ou de um exame, uma ultrassom caríssima, que chega a custar R$280, e dificilmente em uma família, pelo menos uma pessoa não tenha necessidade de fazer este exame. E eu vendo a necessidade de muitas pessoas, como ontem eu falei na Câmara, que presenciei já fato de pessoas que trabalhou a semana toda para ganjear o seu pão e no final da semana ficou na dúvida se faria o exame do seu querido parente que estava necessitando ou se faria as compras para alimentar os seus filhos e para ter o sustento durante a semana. É um exame caro, é R$280. Sabemos que este aparelho também não é um aparelho barato, é um aparelho que custa cerca de R$150 mil. Eu lhe pergunto, a prefeitura pode comprar este aparelho? Eu lhe respondo, pode comprar, pois nós sabemos que mesmo diante das crises, entra dinheiro para a saúde, entra dinheiro que dá suficiente para economizar em outra área e se comprar um aparelho que custa R$150 mil. Quando se quer investir, muitas vezes se investe, como nós podemos observar nas gestões anteriores, milhões de reais que foram investidos em festas, em outras coisas, só para se divertir ou trazer a alegria do povo. Não houve um esforço e não foi gasto milhões de reais. Então por que não se esforçar e gastar R$150 mil para trazer a saúde, a prevenção de uma vida? Quantas pessoas têm morrido, têm falecido por falta de uma prevenção, por não saber que está sofrendo do coração e muitas vezes infarta e morre por falta de fazer este exame. E às vezes até já foi solicitado pelo médico, mas por se tratar de um exame caro, não faz. Aí tem a rapadeira da mandioca, o cortador de cana, aqueles
o cidadão que trabalha lá na cerâmica, os agricultores, as pessoas mais pobres, o desempregado. Esse povo não tem condições de fazer um exame desse preço. Então há uma grande necessidade. Visitei a policlínica, conversei com o Dr. Robson e ele me alertou que é um requerimento de muita importância. Esse aparelho é muito importante para ele mesmo, que trabalha ali fazendo esse trabalho do elétrico e também avaliando os pacientes que tem problema no coração. E ele disse que era um aparelho de grande importância, pois 30% dos pacientes dele, ele solicita este exame. Então é por isso que eu vi a necessidade. Esses 30% dos pacientes que consultam-se com o Dr. Robson e os demais que procuram outros médicos fora, nós não avaliamos, mas podemos fazer uma média de, no mínimo, por ano, cerca de 1.500 a 2.000 exames de ecocardiograma é feito do povo de Lagoa de Itaenga. 2.000 exames, calculado a R$280, dá cerca de R$560 mil. Valor que, se dividir, dá para comprar quase 4 aparelhos. Isso calculando a demanda de um ano. Se nós for calcular isso por 4 anos, por 8, porque esse aparelho não é para um mandato, não é por um ano, é para o povo de Lagoa de Itaenga. Se haver manutenção, vai ter esse aparelho para todo tempo. Então, essa é a importância desse requerimento para esse aparelho. Estamos hoje conversando com o vereador Eliel da Guarda, que também apresentou outros requerimentos, mas depois a gente vai falar sobre outros requerimentos na semana passada. E tem aqui algumas perguntas dos nossos internautas. Quando souberam que o vereador viria aqui para a rádio, ficaram logo bem agitados, né? Agitados para querer interagir com o próprio vereador. Como representante político da população na esfera municipal, o vereador exerce o poder de legislar, mas também o de fiscalizar as ações do prefeito. Aí tem aqui um cidadão, diz, não diga meu nome, mas a pergunta vale aí, que não está denegrindo seu ninguém. Como o vereador o vereador Eliel tem andado pelas comunidades para ouvir as reivindicações das comunidades? Tenho. Eu já visitei a comunidade da Saudade, eu já visitei o sítio arrombado. Inclusive a semana passada estava lá no posto do PSF, até postei no Facebook, fiscalizando ali o atendimento daquele posto, como é que estava lá a demanda de medicação. Teve irregularidades? Tá tudo normal lá, ou teve aí, no seu ponto de vista, coisas que poderiam melhorar ainda mais? Não, tá dentro da regularidade. Pode se melhorar? Pode. Nunca podemos dizer que está 100% certo. Geralmente falta melhorar alguma coisa. Mas, segundo informação, a medicação está chegando, não está chegando em quantidade grande, mas antes que falte um, chega o outro, já está chegando. Os funcionários atendendo bem os pacientes, a marcação das consultas sendo feito com um dia anterior, já para evitar aquele problema que foi citado ontem na Câmara, daquele posto que fica ali por trás do total do armazém, que as pessoas estão ficando expostas na rua. Quem falou essa questão aí foi o vereador José Elias, né? Ele disse que lá os funcionários estão chegando fora de horário, as pessoas lá esperando até 8h30 por aí, e nada de alguém chegar para fazer o atendimento do povo. Inclusive teve até uma própria funcionária que diz trabalhar nesse posto, chamado Lúcia, né? Isso. Lúcia, ela disse que essa situação aí realmente não tem, ela até chamou o próprio vereador na sua postagem no Facebook, que ali era algo mentiroso, não estava acontecendo aquela realidade. Se não está acontecendo, melhor que não esteja mesmo acontecendo. E eu queria até dar assim, um alô para as pessoas de PSF que copiasse esse modelo de alguns PSF que pegam o nome com um dia antecipado, porque aí
já evita de você estar ali indo de madrugada, pegar uma ficha, esperando o funcionário chegar de 7 horas, e ali já sabe, encerrou a ficha, para hoje, para amanhã já encerrou. Vou pegar o seu nome para o próximo plantão do médico. E ali vai controlando e vai evitando de as pessoas estar correndo o risco de estar de madrugada nessas beiras de pista, nas ruas, e também já a tranquilidade de saber que o seu nome está lá, arquivado para ser atendido pelo médico. Acho que é uma boa ideia. E falar em fiscalizar e visitar, eu quero também já aproveitar a oportunidade, que isso eu ia até ontem falar na Câmara, mas não deu tempo. Eu quero parabenizar a prefeita em ter acertado em colocar a senhora Miraneide para conduzir a policlínica. Eu fiz uma visita ali na policlínica e eu fiquei super satisfeito, pois fui bem atendido pela Miraneide, mas o que me destacou, ou o que destacou aquele trabalho da Miraneide ali na policlínica, não foi pelo motivo de ela ter me tratado bem. Eu fiquei observando todo o tempo que eu passei um bom tempo lá, uma boa parte da manhã lá, e eu fiquei observando como ela estava tratando os pacientes e as pessoas que estavam chegando lá. E ela, aquela pessoa carinhosa, aquela pessoa educada, aquela pessoa paciente, aquela pessoa que sábia, acolhedora. Isso de uma forma tão bonita, com todas as pessoas, com criança, adolescente, aqueles senhores idosos. E isso me chamou muita atenção. Depois ela me chamou para mostrar como estava a policlínica, algumas reformas que tinham sido feitas, mais 4 salas que está sendo reformada ali na policlínica, e também conversei com o Dr. Robson, aquela pessoa que também é muito educada e que tem um atendimento excelente. Aqui dentro do Lagoa do Itaenga, as pessoas, todos tratam ele com muito carinho, pois ele é um médico de alta confiança. Também o que me chamou a atenção foi a evolução daquela policlínica, pois chegando lá, ela me informou que quando pegou a policlínica só tinha 2 especialidades e hoje se encontra lá com 10 especialidades na policlínica. Então teve um avanço muito grande a policlínica. Os funcionários lá estão de parabéns, a atendente, as pessoas que estão trabalhando naquela policlínica, todas voltadas para o crescimento do atendimento. E isso é destaque. A Miraneide está de parabéns, a prefeita está de parabéns, tem colocado ela lá, e os funcionários lá, eu quero parabenizar a todos de um modo geral. Tem aqui uma perguntinha de José Alberto, ele diz: Júlio, pergunta ao vereador Eliela Guarda por que a Secretaria de Agricultura, deixa eu ver aqui, porque a Secretaria de Agricultura não atendeu a solicitação dele para ajudar os agricultores a produzir mais e melhor. E ele disse também: manda um alô para Zeca da Camboa, tá ligadinho. Então é a pergunta de José Alberto, sintonizado com a gente. José Alberto, o requerimento que eu coloquei na Câmara, no dia seguinte foi atendido em parte. Eu não posso lhe informar que 100% foi atendido, porque eu solicitei com um caráter de urgência que houvesse fosse gradear as terras dos agricultores, os tratores, que o secretário Genival providenciasse os tratores para gradear as terras, cortar imediato, porque o inverno estava mostrando que estava aí perto de chegar e os agricultores precisavam das terras gradeadas. E no dia seguinte foi disponibilizado 4 tratores para cortar as terras dos agricultores. Me informei com o secretário, ele disse que as terras estavam sendo cortadas, e eu vi lá na minha área os tratores cortando. Não vou lhe garantir que foi cortado 100% das terras. Se tem alguém no município ainda que tem alguma propriedade que ainda não foi arada as suas terras, procure o secretário Genival ou procure a minha pessoa, que
que eu vou pessoalmente a ele pedir para ir lá gradear esta terra. Em relação às sementes, que você não citou aí, mas no requerimento também eu pedi que fosse distribuídos as sementes de milhos e feijão dentro de um prazo que fosse compatível até para a comemoração de São João, que seria o máximo hoje. Hoje, se você plantar o milho por São João, ele ainda está maduro, mas daí para frente já corre o risco de não estar maduro mais por São João. Então, se essa semente ainda não for distribuída, faltou agilizar. Eu conversei com o secretário, ele disse que tinha fazido já a solicitação das sementes. Não sei se ele conseguiu essa semente, se já distribuiu, eu não tenho essa informação para você. Mas eu lhe garanto que se este ano não aconteceu em prazo oportuno, nós vamos cobrar fortemente para que no próximo ano seja o cortamento da terra, as terras sejam aradas entre fevereiro e março, e que as sementes sejam entregues até 15 de março, todas as sementes de milhos e feijão estejam na mão do agricultor. E lembrando também que o próprio secretário de Agricultura, vereador, ele disse que quando naquela entrevista que a gente estava lá no sítio Açude de Pedras, numa reunião importante sobre água, e eu perguntava a ele sobre a sua vinda aqui na rádio para a gente falar dos avanços, do que a prefeitura disponibilizou para a própria Secretaria de Agricultura, se até onde foram já para atender os agricultores. E ele disse: eu vou comparecer no mês de março. Passou o mês de março todo e chegou já no mês de abril, e ele não veio realmente para fazer aquele balanço, dizer, já que outros secretários já compareceram nesse programa, e o espaço continua aberto para que o secretário de Agricultura, Genival, venha nesse programa falar com a população. Tem aqui mais uma perguntinha dos nossos internautas. Tem o Ricardo, tá ligadinho com a gente, e ele manda a sua pergunta pela internet aqui, pelas nossas redes. Como você, vereador, consegue colocar requerimento na Câmara de Vereadores sem antes fiscalizar a comunidade para ver as suas necessidades? Tem como? Não, todos os requerimentos que eu boto baseado na necessidade, já com conhecimento. Por exemplo, na rua Josefa Severina, ali no bairro da Saudade, eu visitei lá e vi que estava tendo necessidade de uma complementação de calçamento. Então eu fiz o requerimento para aquela cidade, para aquela rua. Também a mesma, fui informado da necessidade das luminárias, da reposição de lâmpada. E isso também eu fiz o pedido. Fiz os requerimentos de alguns requerimentos, como está aqui, exemplo, 1 quilo de leite em pó para os alunos da primeira a quarta série. Isso é uma necessidade que nós sabemos que as crianças enfrentam, os pais de família não têm condições de dar muitas vezes o leite à criança. Então eu fiz esse requerimento baseado na necessidade da comunidade. Em relação à agricultura, eu sou agricultor, apesar de ser funcionário público e vereador, mas também não deixo de ser agricultor, eu planto. Eu conheço da agricultura, sei a necessidade que tem hoje o agricultor, moro na zona rural, então os requerimentos que eu botei baseado na necessidade que hoje enfrenta a agricultura familiar do município. Também, outro requerimento que eu coloquei aqui foi, deixa eu ver aqui, é um requerimento para que houvesse a limpeza da rodovia Paulo Petribu, o encostamento daquela pista, ali do centro do artesanato até Felipe, de um lado e outro. Ali é caminho meu, todo dia eu passo ali e vejo a necessidade, pois as pessoas passam fazendo caminhada, não tem encostamento, não tem banqueta, então há necessidade de que haja um encostamento naquela pista. Depois eu vou até voltar a conversar com o secretário de obra, e vou também ter um encontro com a prefeita para que aquele encostamento seja feito. Outro requerimento que foi feito também foi a reposição das lâmpadas, já está aqui, já falei.
E os demais, que foram os últimos que eu coloquei agora, que foi a cumprimentação da rua Josefa Severino Barbosa de Lima, também a reposição das lâmpadas, uma aquisição de um aparelho ecocardiograma, que é a necessidade da saúde, que eu trabalhei 9 anos no hospital envolvido com a saúde, e também a contratação de um médico obstetra para acompanhar a gestante, já que temos um município com 22 mil habitantes e não temos nenhum médico obstetra para acompanhar a gestante, pois também é uma consulta de alto preço e que a gestante se desloca para Carpina, para outra cidade, para fazer esses exames que nosso município não tem. Pronto, tá aí o vereador Eliel da Guarda conversando comigo, conversando com você que está em casa. É só interagir aqui pelas redes sociais da gente. Tem o zap da rádio, é o 979-167474. Tem um telefone também, se você assim deseja participar. Mas temos aqui mais uma pergunta de mais um internauta. Tem visitado todos os setores da prefeitura para buscar melhorias, e com que frequência? Para ajudar também a ter melhorias aí no serviço à população. Tenho. Essa semana, não vou lhe garantir que já visitei todos os setores, um por um, fiscalizando tudo. Que setores o senhor já buscou visitar? Eu já visitei o Colégio João Vieira Bezerra, já por umas 2 vezes. Já visitei o Almoxarifado, já visitei o Colégio Denise, já visitei os PSF, as policlínicas, a UBS, o CAPS, esses setores, hospital, já visitei centro de artesanato, sem contar com as visitas que eu tenho feito nas ruas, nos setores, assim à noite, observando as lâmpadas queimadas, que muitas vezes não é um setor público, e não tem ali um órgão público, mas tem a rua que é pública, e o vereador também deve observar isso, como também já solicitei aqui a reposição das lâmpadas aqui de frente ao João Vieira, a recuperação dessa praça aqui que fica de frente ao João Vieira, que foi prometido de ser feito, não foi feito ainda, também estamos num prazo muito curto ainda de 90 dias, mas acredito que vai ser feita a reforma dessa praça. Então, tenho andado nas ruas, inclusive também tenho informação de que as lâmpadas estão sendo compradas, está chegando, e no prazo de 20 dias, ontem foi informado na Câmara que no prazo de 20 dias, as lâmpadas queimadas todas vão estar no lugar, vão repor todas as lâmpadas queimadas. Então, esse é o meu trabalho, eu não paro, todos os dias eu estou na rua, eu atendo, orientando as pessoas no sindicato, no SINTRAF, Sindicato da Agricultura Familiar. Eu não sou funcionário do sindicato, mas por ter uma experiência na área, eu fico lá orientando as pessoas como se proceder, quais são as documentações necessárias para que venha ter uma aposentadoria rural, para que possa ter um auxílio doença rural, para que possa ter um salário maternidade, uma pensão por morte. Sempre eu estou ali no sindicato orientando as pessoas, orientando quais são as documentações que essas pessoas devem ter, os critérios que o INSS exige, baseado na lei. Então eu estou lá esclarecendo as pessoas, e o vereador Eliel da Guarda, ele não para, ele sai de casa de manhã e muitas vezes chega às 8 horas da noite, 10 horas da noite, atendendo as pessoas e observando aquilo que se deve ser feito no município. Tem aqui um ouvinte na linha querendo participar. Alô, você do telefone, boa tarde. Com quem falo? Com Marli. Diga, Marli. Júlio Filho, eu quero esclarecer um fato que aconteceu ontem na Câmara dos Vereadores. É porque o vereador José Elias, ele se equivocou no que ele falou sobre o posto Noel Aragão. Eu sou agente comunitária de saúde de lá. O posto de saúde abre às 7 da manhã. Nunca vi ninguém tratar mal os pacientes, ao contrário, fazemos tudo para melhorar o atendimento do paciente. A gente faz o agendamento das consultas para a médica, para o dentista, para o psicólogo e os profissionais. Então, ontem dessas pessoas falar na tribuna
o que não sabe, é melhor verificar, ou se não ficar calado. Porque falar uma coisa que não está acontecendo, prejudicando os profissionais que estão ali fazendo o seu trabalho com humildade, então é melhor ficar calado ou procurar outras coisas para fazer, porque a Lagotenga está precisando muito. Então visita os setores que estão precisando, mas deixa os postos de saúde, a não ser fazer fiscalização, mas uma fiscalização segura, não esse disse-me-disse, essa conversinha de rua. Vá lá pessoalmente ver, lá às 7 da manhã e veja o posto aberto, veja o atendimento. Hoje o vereador Agripino estava no posto e ele viu como foi o atendimento ao paciente que chega pedindo informação. Então, meu nome é vereador José Elias, antes de falar o que você não sabe, verifique, faça fiscalização para falar com segurança. Tá certo, Júlio? Muito obrigado. Obrigado, Marli. Tá aí, como a Marli falou também, a Lúcia na própria rede social dela, tá aí dando a resposta, já que o vereador José Elias falou, e ele disse que na próxima quinta-feira vem aqui no rádio também, viu? Vem aqui no rádio. Mas, vereador, tem aqui Marlon, ele perguntando o seguinte: ô vereador Ilha da Guarda, fale aí da sua opinião, dê a sua opinião sobre essa questão que a Prefeitura de Lagoa de Itanha pretende gastar mais de R$625 mil em locação de estrutura para eventos. Aí ele acrescenta, se para gastar esse dinheiro todo somente com a estrutura, imagina com as atrações quanto dinheiro serão gastos. E a sua opinião, vereador? No meu ponto de vista, é desnecessário. Sabemos que nós temos hoje uma classe jovem na cidade que gosta muito de festa e não se pode deixar de fazer as festas, pois a juventude, as pessoas gostam de se divertir. É preciso que faça essas festas, mas que faça mais moderada. Estamos vivendo aí uma época de crise, uma época de necessidade. Eu faria o seguinte: desses R$625 mil, eu tiraria R$150 mil e comprava o ecocardiograma, o aparelho de ecocardiograma, e já diminuía um valor de R$150 mil e ia ficaria um aparelho aí para servir o povo aí durante 4 anos. É a opinião aí do vereador Eliel da Guarda em relação a essa licitação da Prefeitura, que pretende aí, de acordo com o Giro da Mata Norte, né? E também saiu em toda a região mesmo, sobre a questão que a Prefeitura pretende aí gastar mais de R$600 mil com a estruturação de festas. E aqui, a nossa amiga Maria de Lourdes, também, nossa internauta pergunta, deixa eu ver aqui, pronto. E ela diz o seguinte: pergunta aí ao vereador o que é que ele está achando também sobre a Secretaria de Assistência Social, em especial o secretário de Ação Social, Josinaldo. Ele veio à rádio ontem, viu, vereador, falar da distribuição de peixes pela Prefeitura. Só quem vai ganhar é quem tem Bolsa Família. Que palhaçada é essa? O vereador Eliel, o que acha disso? Concorda? Não, eu não concordo não. Porque tem outras pessoas que não têm Bolsa Família e precisa de ganhar o peixe. Eu fui informado por alguém da gestão que a licitação estava sendo feita e ia ser doado os peixes. Eu fiquei até contente em saber que essa distribuição ia ser feita, mas não estava sabendo que ia ser feita só para os que ganham aí a Bolsa Família, que está cadastrado na Bolsa Família? Isso. Eu acho que tem outras pessoas que não estão cadastradas na Bolsa Família, mas tem uma grande necessidade. Eu faço um apelo ao secretário de Assistência Social, juntamente com a gestora, que aperta um pouquinho essa licitação do peixe, acrescente um pouco e atinja um número maior de pessoas, as pessoas de bairros mais carentes. Eu já não estou nem vendo assim
a principal rua da cidade, mas os bairros mais carentes, as pessoas mais necessitadas, que seja contemplada com esse peixe. Se não dá para dar 5 quilos de peixe, dá 2, se não der para dar 2, dá 1, mas que seja dividido entre as pessoas para que todos possam alcançar esse peixe na Sexta-feira da Paixão. Esse é meu ponto de vista. 98.5, Rádio Itaenga FM, hoje conversando com o vereador, deixa eu ver aqui, o nosso amigo Eliel da Guarda. Tem também uma questão aqui, rapaz, que ontem foi disponibilizado nas redes sociais e o nosso amigo Josivaldo Souza está ligadinho, o próprio Bill Caboclo também. Bill Caboclo falou o seguinte: tá lá publicado e ele agora tá pedindo aqui um espaço aqui na rádio. Então o comunicado é o seguinte: o poeta Bill Caboclo, candidato da última eleição, obteve 329 votos. É funcionário municipal desde 1985, vem aí sendo alvo da atual gestão de Lagoa de Itaenga de atos de perseguição política. O principal representante da cultura municipal, que elevou a cidade à capital estadual do Coco de Roda, foi designado pela prefeita a lavar os banheiros públicos. O poeta solicitou afastamento por licença-prêmio, que lhe foi negado. Mesmo apresentando atestados médicos, o servidor teve seus vencimentos de fevereiro e março cortados. Os funcionários da prefeitura não sabem justificar os motivos das ações arbitrárias da gestão. As ações antidemocráticas da prefeita serão questionadas pela justiça em ação movida pelo poeta. Isso aí está no Facebook do Josivaldo Souza, ou Josivaldo Caboclo, que é o filho de Bill Caboclo, que foi ontem veiculado. E o espaço aqui, eu vou querer saber aí dessa história do nosso amigo Bill Caboclo. Então, ele está pedindo espaço, o espaço está garantido. Quinta-feira ele vai estar aqui no programa. Vamos saber essa história direitinho, né? A gente tá vendo sobre comunicado, vamos saber como é que o próprio Bill Caboclo vem dizer aqui no programa Itaenga Notícias. Tem mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar o papo muito gostoso com o vereador Eliel da Guarda. Se um vereador não visita a comunidade, como pode ele ser representante do povo? Tem como ser? Responde aí, vereador Eliel da Guarda. É a pergunta de Zezé, nossa internauta. Não. O vereador, ele tem que visitar. Ele tem que visitar as comunidades, ele tem que visitar a zona rural, ele tem que visitar os prédios públicos. Eu como vereador, eu tenho me deslocado em muitas áreas. Como eu já lhe falei, não fiz ainda 100%, mas eu garanto que eu vou fazer todos os setores públicos, um por um, eu irei em todos eles. Hoje estamos aí com 3 meses de mandatos. Eu acredito que 70% dos setores públicos eu já visitei. Algumas zonas rural, alguns setores da zona rural também já foi visitado por esse vereador. E algumas ruas que foram solicitadas a minha presença para ver algumas necessidades básicas, eu estive presente quando me chamaram. E eu prometo de que durante esses 4 anos, eu vou estar presente nos setores, nos bairros e nas comunidades e nos setores públicos. Isso não vou fazer falta, não vai ver esse vereador aqui com um comércio lá fora da cidade, ou viajando, passando dias fora, fugindo do povo. Não, todos os dias eu estou aqui dentro da Lagoa de Itaenga. Quer me ver? Eu estou dentro da Lagoa de Itaenga. Quando não estou aqui no centro, estou no sítio, estou aqui nos bairros, mas todos os dias, de 7 para 8 horas, eu me desloco da minha casa para visitar os setores, quando não estou no sindicato lá orientando as pessoas. A gente encerrar aqui o programa já, mas teve aqui um cidadão que ele já vem mandando diversas mensagens desde aqui, já da fala aqui do nosso vereador, mandou umas 5 mensagens. E ele pergunta aqui, ontem o vereador Paulo Feliciano, ele afirmou que o cantor René e a galera que foi contratado aí pelo Bloco do Jacaré, ele disse que a prefeitura municipal deu R$12.500 para maltratar o povo de Lagoa de Itaenga. E a opinião do vereador sobre isso daí? Júlio, eu sempre estou para defender o povo.
Eu acredito que a prefeita não mandou esse cantor maltratar o povo. Eu tenho certeza que Dona Graça, ela não tem esta capacidade. Infelizmente, alguém incentivou esse cantor a falar. Esse alguém eu não sei qual foi a pessoa. Alguém próximo do grupo que incentivou esse cantor a falar mal do povo. Isso foi errado. Tem meu voto de repúdio. Eu não concordo, pois o povo de Lagoa do Itaenga merece respeito, independentemente de cor, de partido, independentemente de ser 14, de ser 40, de ser 90, não, todos igual. Hoje tem que ser tratado todos de um modo geral, igual. Tem que ser respeitado todos, os pais de família, as mães de família. E então, Itaenga FM eu 98. não concordo com o que aconteceu naquela noite. Essa é a minha opinião. Bom, vereador, chegamos ao final do programa de hoje, né? Eu espero que o senhor aí tenha realmente respondido o que aqui foi perguntado, as perguntas, né? Respondido e o ouvinte ouviu as suas falas. Eu espero que o ouvinte também tenha aí apreciado esse programa para formar sua opinião, porque se o ouvinte não interage, aí fica difícil para poder criticar, para poder elogiar, porque esse é o espaço democraticamente falado, Itaenga Notícias, espaço sempre aberto para o vereador Eliel da Guarda e para todos os demais vereadores da Casa Legislativa itaenguense. Eu quero agradecer a você, Júlio, por essa oportunidade que você me concedeu. Quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Itaenga FM. Quero agradecer aqueles que têm elogiado, quero agradecer aqueles que têm criticado. Se você tem alguma crítica, o vereador Eliel da Guarda pode fazer, pode se dirigir à minha pessoa. Eu vou agradecer, eu vou corrigir. Eu não sou bom, porque bom só Deus. Tenho minhas falhas e muitas vezes posso não estar vendo aonde estou falhando, mas se você, como eleitor, como cidadão itaenguense, tem todo o direito de cobrar, pode chegar até a mim, pode cobrar pela rádio, e eu vou estar aí agradecendo, porque você está me ajudando eu melhorar. Esse é o meu desejo, é melhorar cada dia e ser um bom político. Eu quero ser um político diferente, foi isso que eu preguei durante 45 dias de campanha, que entrei na política para ser diferente. Então eu não quero ser igual àqueles que decepcionou o povo de itaenguense. Então, um abraço a todos de coração, um beijo no coração e até a próxima, que se Deus quiser. Ontem fez 2 semanas que eu convidei os vereadores Betânia Mendes e Paulo Feliciano, e ontem eu renovei o convite para que eles pudessem comparecer por aqui, e até o momento eu não tive uma resposta satisfatória em relação às presenças deles aqui, né? Que eu não estou vendo aí, eu acho que eu não estou vendo muito interesse, mas o espaço está aberto aí, viu, vereador? E eu convidei ontem o vereador José Elias e não convidei a Rosemary porque ela saiu antes que eu chegasse perto dela. Então tá aí o espaço aberto para todos os vereadores, espaço aberto, liberado. Então esse é o que o povo pede sempre. Tá aí os vereadores para a gente conversar com eles, né? Cobrar, parabenizar, dizer o que realmente está certo e o que está errado na condução deles naquela Casa Legislativa. Valeu, vereador. Obrigado, valeu, Júlio, um abraço. Vem agora Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil, esse programa que sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas.